pelo Real Time Big Data, para o governo de São Paulo, também Senado. Vamos começar aqui pelo governo. Tarcísio, atual governador, lidera cenários à reeleição ao governo de São Paulo. Vou destacar aqui que esse levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Temos os números em tela, só para ilustrar exatamente a manchete que está no nosso site, os vários cenários que temos nesse levantamento. A pergunta foi a seguinte: se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou senhora votaria para governador de São Paulo? Temos esse cenário no qual aparece Tarcísio, Geraldo Alckmin, Érica Hilton, Paulo Serra, Kim Kataguiri, Felipe Dávila. Temos Tarcísio com 45% dos votos, Alckmin 26%, Érica Hilton 9%, Paulo Serra 6%, Kim Kataguiri 6%, Felipe Dávila 1%. Nulos ou brancos, 4%, não sabem, não responderam, 3%. Num outro cenário, agora substituindo o nome de Geraldo Alckmin por Fernando Haddad, Tarcísio soma 49%, Haddad 22%. Num terceiro cenário, agora com a mudança do nome de Fernando Haddad e a entrada de Márcio França, Tarcísio vai até 50% dos votos. Márcio França, 15%. E temos aqui outros cenários, já com a retirada do nome de Tarcísio. O quarto cenário com Capitão Derrite, Guilherme Derrite, portanto, aparecendo no levantamento, seria a novidade, numa disputa com Fernando Haddad, Paulo Serra, Kim Kataguiri, Érica Hilton e Felipe Dávila. Haddad apareceria com 25%, assim como Guilherme Derrite, 25%, portanto, empatados. Num outro cenário, nós temos o Ricardo Nunes, atual prefeito da capital paulista, figurando nesse campo da direita, portanto, substituindo ali o nome de Tarcísio e Guilherme Derrite. Ele somaria 28% e Haddad 25%, empatados dentro da margem de erro. Num outro cenário, que também trazemos com relação à disputa pelo governo do estado de São Paulo, temos figurando ali como novidade Rodrigo Garcia, aparecendo com 13% dos votos. Fernando Haddad lidera nesse cenário com 29%. Temos, portanto, ali um meio embolado entre Rodrigo Garcia, Paulo Serra, Kim Kataguiri e também Érica Hilton, já que nós temos nesse levantamento margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Acredito que sejam 6 cenários, certo? Ou temos mais algum? Temos mais um. Mais um cenário com a novidade ali é o Felício Ramute, aparecendo com 4% dos votos, Fernando Haddad liderando com 31%, Kim Kataguiri aparece com 13%, Paulo Serra 12%, Érica Hilton 8%, portanto também empatados dentro da margem de erro. E temos o oitavo cenário, também para o governo de São Paulo, com Nunes e Derrite figurando no levantamento. Temos Fernando Haddad na liderança, com 25%, Ricardo Nunes e Guilherme Derrite empatados, com 18%, Érica Hilton 8%, Paulo Serra 6%, assim como Kim Kataguiri e Felipe Dávila 1%. Destaco ali, não sabem, não responderam, chegam a 11%, brancos e nulos 7%. Bora olhar para essa disputa pelo governo de São Paulo, porque ela também diz muito sobre o que tende a ser essa disputa pelo Palácio do Planalto, com a nossa analista Isabel Mega. Isabel, agora é mais do que nunca clima de eleições, né? E queria trazer esse paralelo com você com relação ao cenário de São Paulo, porque temos o nome do atual governador, Tarcísio Gomes de Freitas, liderando em todos os cenários nos quais ele aparece. Em que medida, Isabel, isso faz com que Tarcísio pense 2 vezes em uma possível candidatura ao Palácio do Planalto? Tarcísio tem menos de 4 meses para tomar uma decisão sobre seu futuro político. Se lança voo a um projeto mais ambicioso de tentar a eleição presidencial em 2026 ou se joga na margem segura, e essa pesquisa demonstra justamente isso. Ele tem um projeto de reeleição dado como muito certo no cenário dessa pesquisa que a gente está trazendo agora e de outros levantamentos que são feitos sobre os cenários do governo de São Paulo.
ele é um governador tido como bem avaliado, Carol. Tem um outro ponto já mais para o final da pesquisa, que eles perguntam justamente entre os 3 últimos governadores de São Paulo, qual foi o melhor na avaliação dos entrevistados. O Tarcísio tem 53%. Lá atrás vem Geraldo Alckmin com 30%, mais atrás ainda João Dória com 8%. Isso aqui ajuda a gente a explicar por que nesses cenários, com os mais diversos nomes que a base do presidente Lula teria a oferecer para o governo de São Paulo, Tarcísio larga muito mais na frente. Ele ganha, inclusive, de Geraldo Alckmin, que também tem toda uma trajetória, foi governador do estado de São Paulo por 4 vezes. Nesse cenário, Alckmin tem um pouquinho mais de capilaridade do que teria o ex-prefeito de São Paulo, atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas não tem tanta diferença assim se você for ver. Então, repetindo aqui os números, né? Tarcísio e Alckmin. O Tarcísio teria 45%, o Alckmin 26%. Com Tarcísio e Haddad, Tarcísio 49%, ganha mais capilaridade, o Alckmin 22%. E aí, nesse cenário sem Tarcísio, vamos apostar que Tarcísio escolhe este plano de alçar voos ao projeto presidencial. Usei um nome interessante, que seria de alguém que é muito apontado como candidato ao Senado, que é do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, hoje no PP, mas ele empata com Fernando Haddad nesse cenário. E entre outros cenários, que seria entre Nunes, atual prefeito de São Paulo, e Fernando Haddad, o Nunes tem um pouquinho mais de capilaridade que o Haddad, 28% a 25%. Por que é interessante a gente fazer esses testes também com o nome de Haddad, né, Carol? A gente está vendo um discurso do ministro da Fazenda muito voltado a pautas da segurança, a pautas em que você tem alguma interpretação de dualidade entre governo federal e governo de São Paulo. Por 2 vezes, Haddad já veio a público falar de operações da Polícia Federal sob a ótica do governo federal, operações que envolviam a Receita, operações que envolviam a Polícia Federal. Foi assim na semana passada, com uma operação que tem um ponto de origem também na Carbono Oculto, que é muito celebrada e citada por muitos governistas. A gente teve um desdobramento por meio do trabalho da Receita Federal. Lá vai Haddad para a porta do Ministério da Fazenda falar. Haddad também tem abraçado o tema da segurança sob a ótica da asfixia econômica das facções criminosas. Então, ali já é uma atuação também pensando nas eleições de 2026 e nessa dualidade que precisa ser criada com o governo Tarcísio. E seja com um teste para Haddad vir para o Senado, seja como um teste para Haddad vir para o Palácio dos Bandeirantes. Então, são os 2 cenários que a gente tem aqui. Sobre rejeição, que é outro ponto que a gente sempre precisa olhar com atenção, aí não tem tanta diferença em nenhum desses nomes. O Haddad tem uma rejeição maior, mas a do Tarcísio fica bem colada ali, na margem de erro. Haddad 31%, Tarcísio 29% e o Alckmin é o menos rejeitado desses 3, com 26%. Então, alguns dos cenários interessantes, mas o recado que fica é sobre a escolha de risco que Tarcísio tem, ainda mais quando a gente for caminhando aqui por outros levantamentos, porque Tarcísio tem um projeto reeleição dado como muito factível no governo de São Paulo. Então, se ele alça voo para uma disputa presidencial, ele vai para um terreno mais desconhecido e, com certeza, bem mais arenoso do que esse terreno mais fértil para conseguir viabilizar seu nome à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Carol.